agora o top 5 do direito penal. Aqueles personagens inesquecíveis, os personagens que nos acompanham durante todas as disciplinas de direito penal. 5. Melvio, Tício e Caio. 4. Caio, Melvio e Tício. 3. Melvio, Caio e Tício. 2. Tício, Caio e Melvio. E 1. Caio, Tício e Melvio. Olá, sejam muito bem-vindos à segunda edição do Jornal Neojus, o JNJ, um jornal que busca um apanhado das melhores matérias que marcaram todos os sites especializados em notícias jurídicas nessa última semana, comentados por professores renomados em direito. E vamos então à nossa programação. Olá, eu sou a professora Tatiana Andrade, esse é o jornal do canal Neojus. Vamos às notícias que foram destaque no mundo jurídico durante esta semana. Volta às aulas é marcada por indefinição. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região mantém demissão com justa causa a empregado que desviou dados de clientes de empresa. Lei que permite renegociação pelo Simples é sancionada. Falta de pagamento de pensão alimentícia de caráter indenizatório não justifica prisão civil. Mais office do que home. 8 em cada 10 empresas pretendem manter o teletrabalho. Banco indenizará cliente vítima de boleto falso. Imóveis se sobressaem como garantidor de dívidas bancárias. E, por fim, a história em comemoração ao mês do advogado, narrada pelo Dr. Luiz Flávio Borges Durso. Está no ar o Jornal Neojus. Muito bem. Como é, produção? No telefone? Professor Jorge? Opa! Bem, meus caros, chegou uma notícia aqui, então, da nossa produção, da redação aqui do Jornal Neojus, dizendo que houve a derrubada de 6 vetos pela Câmara dos Deputados da Lei 14.010, sancionada recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro, que trata do regime jurídico da pandemia. E nós estamos, então, com a proibição de realizar despejos, né? Para comentar esse assunto, eu vou chamar aqui rapidamente o professor Georges Alexandrides, nosso comentarista aqui do nosso jornal, para nossa honra. Professor Georges, o que aconteceu especificamente na derrubada desses vetos? Pois é, Cabezon, notícia muito importante. Nesta quinta-feira, a Câmara dos Deputados derrubou 6 vetos que foram promovidos quando da promulgação da Lei 14.010 pelo presidente Jair Bolsonaro. Esta lei trata do regime jurídico durante a pandemia. E um desses vetos que foi derrubado trata agora da impossibilidade de concessão de liminar para as ações de despejo promovidas durante o período de pandemia, do dia 20 de março até o dia 30 de outubro de 2020. Então, as ações que estão em curso, ainda que tenham a liminar de despejo concedidas em razão da derrubada desse veto, terão o seu curso impedido de ser realizado. Agora, é claro que outras consequências, como pagamento de aluguéis durante esse período em que não vai ser executada a liminar de despejo, obviamente deverão ser arcadas pelo locatário. É isso aí, Cabezon. Uma notícia muito importante para ser comentada aqui no JNJ. Meu amigo, muito obrigado. Eu já volto com você daqui a pouco para comentar uma outra notícia, tá ok? Obrigado, Jorge. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em recente decisão, confirmou a possibilidade de se demitir com justa causa um ex-funcionário de uma empresa que utilizou de dados sigilosos, de dados de cadastro de pessoas na empresa em que ele trabalhava. Para comentar a importância dessa decisão, vou conversar aqui com a nossa professora de Direito Digital e de Proteção de Bases de Dados, professora Rúbia Ferrão. Olá, professora. O que aconteceu aí nesse caso? Em relação à notícia, eu quero chamar a atenção para 3 pontos importantes. O primeiro deles é que
ninguém duvida que a lista de clientes é um segredo empresarial e que a CLT, no seu artigo 223, protege o segredo de empresa, o segredo de negócio, assegurando a proteção a esse bem jurídico por parte da pessoa jurídica. O segundo ponto é a importância das regras internas. O empregador precisa deixar claro aquilo que é admitido e o que não é admitido dentro da empresa, porque se ele proíbe a retirada de informações corporativas do seu ambiente, o empregado que assim age está violando uma regra contratual e, portanto, agindo aí em indisciplina, que é um dos itens que asseguram a aplicação da justa causa, em conjunto com um outro item que está lá previsto, que é o de violação do segredo de negócio, a linhas G e H do artigo 482. E o terceiro ponto é que é desnecessário comprovar o dano decorrente dessa conduta. O simples ato de transgredir essas normas, de violar o segredo de empresa, já é suficiente para a caracterização da justa causa. Ponto para a Justiça do Trabalho, que conseguiu verificar a importância de também se proteger a empresa. Ok, professora, muito obrigado, viu? Instituição financeira é condenada a indenizar consumidor que foi vítima de boleto fraudado. Bom, por se tratar de uma matéria de direito do consumidor, não poderia deixar de chamar a grande sumidade que nós temos aqui no nosso canal, nossa honra, o inoxidável professor José Geraldo Brito Filomeno. Professor, que honra tê-lo aqui conosco, professor, mais uma oportunidade. Dessa vez não sobrou para o consumidor, hein? Ufa! Pois é, essa decisão proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Rio Branco do Sul, no estado do Paraná, sem dúvida alguma, foi fundamentada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece aquilo que se deve entender por defeito na prestação de um serviço. Ou seja, defeituoso é aquele serviço que não atende às expectativas do consumidor. Ele que estava acostumado a receber do banco credor os boletos de pagamento de prestações oriundas de um empréstimo que ele fez junto a essa instituição financeira, ele acabou sendo surpreendido depois, né, que pagou sem saber ou crendo que, na verdade, aquele boleto era também desse banco. Ele teve, então, os danos reparados por essa decisão. É de salientar-se que o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor trata da responsabilidade objetiva, isto é, independentemente de culpa, porque o consumidor, na verdade, ele está na expectativa de aquele serviço que lhe é prestado é oriundo mesmo daquele fornecedor. Não é? E, nesse caso, a segurança foi burlado por essa fraude. Ainda que seja uma fraude, compete ao banco, no caso, verificar e estabelecer maior segurança nos sistemas de informática do banco para que esses fatos não venham a ocorrer e, portanto, a responsabilidade é flagrante. Por hora, é isso, meu caro professor Cabezão. Obrigado, professor. Muito obrigado, viu? Muito bem. Vamos lá. O STJ, ele decidiu que a falta de pagamento de pensão alimentícia de caráter indenizatório não deve conduzir aquele que não pagou a pensão à cadeia. E nós vamos então aqui chamar a nossa professora Carla Matucci para comentar essa matéria conosco. Professora Carla, pode explicar melhor para nós aqui então, né? Essa prisão civil, ela não se aplica então a alimentos de caráter indenizatório? O que aconteceu, professora? Estamos aqui novamente, Cabezon, e agora nessa segunda edição do jornal Neojus, para tratar de um tema muito importante nesta semana. Por quê? Porque o STJ decidiu, num caso, sobre a impossibilidade da prisão civil do devedor de alimentos na modalidade indenizatório ou compensatório. E o que vem a ser alimentos indenizatórios ou compensatórios? São aqueles alimentos que têm
por escopo ou por finalidade, que seja feita uma composição entre as necessidades momentâneas, transitórias do credor e ou então até mesmo para que não se tenha uma situação de enriquecimento sem causa, onde, né, alguém está devendo para outro e quer compor na forma de pensionamento alimentar. E dentro dessa sistemática, o STJ disse o seguinte: não é aplicável o artigo 528, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a prisão civil do devedor de alimentos. E o fundamento para se afastar essa prisão civil do devedor de alimentos é que nos alimentos indenizatórios ou compensatórios não há uma ofensa ao direito fundamental à vida e também ao princípio da dignidade da pessoa humana. Então, este tema, essa situação específica, excepciona o caráter de, na verdade, uma das hipóteses, né, de excepcionalidade da prisão civil do devedor de alimentos. É uma decisão importante, mudam-se os parâmetros, precisamos estar atentos. É verdade. Muito obrigada. Imagina. Bom, é importante dizer o seguinte, né? Não acabou a prisão civil por alimentos. Então, o alimentante ele pode ser preso. Essa prisão de caráter indenizatório, né, é que nós estamos ali, na verdade, acentuando os contornos, porque já existia esse entendimento, mas o STJ está dizendo agora, de uma forma muito mais incisiva, né, de que eu não posso banalizar um instituto da prisão, não é verdade? Muito bem, professora Carla, excepcional, muito obrigado, viu? Bom, vamos lá então para a nossa próxima matéria. Volta às aulas. Eita, volta às aulas. Nós estamos agora então vivendo o período das voltas às aulas, né? Então não só no ensino superior, mas como também todas essas nossas tentativas de retomar da normalidade no ensino fundamental, no ensino médio, enfim, ensino infantil. E não são poucas as controvérsias, né? Então, para que nós possamos comentar um pouco sobre esse assunto, vou chamar aqui o nosso professor José Augusto Altran. Professor Altran, olha, vou falar uma coisa para o senhor. Nós não temos definição de nada, né? A certeza que nós temos é a incerteza, né? O professor, acho que era o Franklin Roosevelt, que disse que a única certeza na vida é o pagamento de impostos e a morte. Né? Acho errado, acho que foi o Roosevelt que falou isso. Mas, enfim, professor, os protocolos de segurança, situações que estão sendo colocadas para retorno às aulas, eles estão se mostrando impraticáveis, né? Nós tivemos até nessa última semana um pedido dos sindicatos que representam, a associação que representa as escolas particulares do ensino fundamental, pedindo a autorização para o retorno das aulas presenciais. Professor, como é que está isso? Bom, existem dois aspectos diferentes em duas situações completamente distintas. A primeira é no ensino básico, né, onde aparentemente o grande problema são os protocolos. Higiene, distanciamento e presença. Com relação à higiene, vamos imaginar que uma criança utiliza um brinquedo e alguém vai ter que higienizar esse brinquedo para que a próxima criança utilize. Numa sala com muitas crianças, isso se torna praticamente inviável. Manter o distanciamento de crianças é muito difícil, ainda mais nesse momento que ficaram tanto tempo distantes umas das outras. A afetividade vai aflorar, as crianças vão querer dar um abraço, e aí a professora vai aparentemente ficar cuidando disso ao invés de
tratar do conteúdo que deveria colocar para as crianças, né? Onde houve a volta presencial das aulas, um outro problema que aconteceu é que as crianças não voltaram. Os pais não mandaram as crianças para a aula. Então, salas que tinham 30, 40 crianças, haviam 7, 8. Além dos problemas estruturais, nem todas as escolas têm uma estrutura plena que possa se realizar todas essas condições, né? Exemplo, né, Ricardo? Vê aí as máscaras que colocaram para as crianças lá em Manaus, né? Rapaz, Bem apropriado. Identificar o aluno é que isso? vai ser difícil, mas enfim. E sem contar o agravante de volta, não volta, aula retorna, não retorna, então isso gera uma insegurança incrível. Nos níveis mais altos, nos níveis de terceiro grau, universidade, faculdades, poderia-se imaginar que os adultos teriam um comportamento melhor em termos de protocolos. O que vem acontecendo muito é o professor ser abandonado. É verdade. O professor fica falando e o aluno, A tela preta. os alunos Desliga as acabam câmeras. se dispersando de uma maneira e o professor fica falando para quem? Né? Tanto é que vamos lançar aqui uma hashtag Vamos sim, professor. para os professores que estão acostumados aí a aula presencial, né? Não abandone o professor, por favor. Não deixe o professor sozinho. Apoiado, porque apoiado. É um desperdício de tempo, né? A preparação de uma aula desse tipo é enorme para que ninguém assista. Isso vai se resolver de alguma maneira, como diz o provérbio indiano, né? Andar por um caminho já percorrido, mas andar de uma maneira diferente pode ser uma forma aí de se ajustar o que está acontecendo. É isso aí, professor Altran. Muito obrigado aí pela colaboração. Eu já pedi para os meus alunos, por favor, vocês revezem com câmera ligada, porque falar para uma tela escurona e você não consegue, você está falando com o computador, né, lecionando, você consegue ver se estão entendendo, se não estão entendendo. Olha, gente, é um período de adaptação a todos nós, né? Então, o que a gente pede é paciência. Certamente sairemos fortalecidos, mas o nosso maior inimigo, muitas vezes, na nossa vida, somos nós mesmos, né? Nós somos os nossos maiores apoiadores e também os nossos mais severos críticos. Quando a gente coloca na cabeça que isso não vai dar certo, o que não vai rolar, né? Não adianta. Então, tenhamos paciência, porque tudo vai dar certo. Bom, vamos agora, então, entrar numa pauta nobre, né? Uma pauta de direito tributário. E vamos, então, chamar aqui o nosso professor Paulo Bacio para comentar que nós tivemos uma possibilidade de renegociação de dívidas para aquelas empresas que são optantes pelo Simples. Professor, explica para nós como é isso. Isso é uma boa notícia? Como é que está funcionando essa questão? Olá, Cabezon. Pois é, né? A Lei Complementar 174 estendeu, né, para as micro e pequenas empresas que sejam optantes pelo Simples Nacional a possibilidade de extinção dos créditos tributários por meio da transação tributária. A transação tributária nada mais é do que um acordo que é realizado entre o fisco e o contribuinte para quitar os débitos em aberto. E é importante a gente destacar, né, que na transação o fisco ele não vai poder abrir mão do montante principal do crédito, né? Ou seja, no acordo pode haver apenas a redução do montante dos juros e da multa, mas não do valor do tributo em si. E outra informação que é importante a gente destacar, né, que para as empresas optantes pelo Simples Nacional, o prazo para quitação da transação pode ser de até 145 meses, né? Lembrando que aquelas empresas que não são optantes pelo Simples, elas também podem realizar a transação tributária, mas o prazo para quitação é um pouquinho menor, né? É de até 84 meses. Bom, a transação tributária ela é uma das causas extintivas, né, do crédito tributário prevista lá no Código Tributário Nacional, mas que só foi recentemente regulamentada, né, pela Lei 13.988 e com a Lei Complementar 174, né, a transação ela também vai poder ser utilizada pelas
empresas optantes pelo Simples Nacional. Então é uma boa notícia, né, para as empresas optantes pelo Simples, que tem mais aí uma oportunidade de ficar regular com o fisco, de quitar os seus débitos. Até a próxima, Cabezon. Até mais, meu amigo. E 8 a cada 10 empresas, elas querem que o trabalho que estava sendo desenvolvido em home office assim continue. Professor Domingos Sávio Zainag, professor, o senhor que está com esse terno, príncipe de Gales, magnetado, que coisa chique, professor. Quando estou enjoado de usar esse terno, empresta para mim dar umas voltinhas aí. Lindíssimo, professor. Como sempre, o senhor está muito elegante. Professor, comente para nós o que está acontecendo aí agora com o teletrabalho, professor. É uma tendência que veio para ficar, hein? É isso, meu amigo Ricardo. O teletrabalho veio para ficar mesmo. Não temos muito como lutar contra essa realidade. As pessoas, muitos até que sempre foram contra o teletrabalho, desde que o teletrabalho foi regulamentado pela CLT em 2017, eu vejo que hoje estão aí trabalhando a todo vapor, com aulas, em audiências, fazendo lives, fazendo petições. Então, até os inimigos, os detratores do teletrabalho se renderam à realidade. Não tem jeito, né? O mundo ele anda para frente e não tem como se barrar o progresso e, sobretudo, o progresso tecnológico nessa modernidade líquida que Bauman ensinou a todos nós nesses últimos tempos, de pós-modernidade. É isso. A nossa CLT, ela regulamenta o teletrabalho. A meu juízo, ela só tem uma falha quando ela diz que não tem direito a horas extras, apesar que ela não fala de forma clara, tão objetiva dessa forma, mas induz a que o intérprete chegue a essa conclusão. Mas o teletrabalho está aí, tanto que as empresas que optaram pelo teletrabalho agora vão manter após o período da pandemia. Professor Domingos Zainag citando até o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, modernidade líquida. Professor, te falar, hein? Muito obrigado, professor. Um abraço, revê-lo aqui. E vamos então chamar novamente de volta o professor Jorge Alexandrides, que vai comentar o fato dos imóveis hoje estarem sendo utilizados para garantias bancárias. Professor, os novos tempos ditam novos comportamentos, né, professor? Verdade, Cabezon. Nós estamos vivendo realmente um momento de pandemia que está tendo reflexos gravosos em nossa sociedade. Além do número absurdo de mortos, infelizmente, que nós temos, a crise econômica está instaurada. E isso gera uma dificuldade de acesso a crédito no mercado de consumo, fazendo com que a insegurança, a instabilidade econômica faça com que os juros aumentem, fique mais caro o preço do dinheiro. Com vistas a diminuir esse custo do dinheiro nos empréstimos, a garantia, quanto mais efetiva for, gerará um benefício maior para o credor na recuperação desse crédito em caso de inadimplência. Por isso que a alienação fiduciária em garantia está realmente triplicando praticamente na sua utilização. O que era apenas mais usual no financiamento imobiliário para aquisição de imóveis está sendo muito mais usual na busca de empréstimos em que aquele que busca o dinheiro dá o seu próprio imóvel em garantia pela alienação fiduciária, fazendo com que o credor tenha mais segurança na hora de emprestar dinheiro e isso tende a acesso a crédito com juros menores. Obviamente, o devedor, aquele que está tomando dinheiro da instituição bancária, tem que tomar um cuidado muito grande, porque a realização de eventual ou a ocorrência de eventual inadimplemento gera uma rápida busca da recuperação desse crédito através da consolidação da propriedade, bem como da realização de leilões do imóvel dado em garantia por força da Lei 9514 de 97, a Lei da Alienação Fiduciária. O professor até colocou o terno agora, professor. Agora tá chique. Vamos lá, vamos que vamos. Pois bem, e nesse mês de agosto em que nós comemoramos, né, a data da institucionalização dos cursos jurídicos no nosso país,
nós convidamos o professor Luiz Flávio Borges Durso para contar uma história que é muito bacana, que ele sempre comentava quando estava conosco, do advogado que chega no céu. Professor Durso, olha que alegria, presidente, tê-lo aqui conosco. E, por favor, vamos lá, a vossa pérola. O advogado morreu e chegou na porta do céu. Lá estava São Pedro com sua prancheta e perguntou ao sujeito: qual é o seu nome? Ele, quando declinou o nome, São Pedro olhou na prancheta e disse: o senhor não pode entrar no céu. E o sujeito diz: não posso por quê? Porque consta aqui, o senhor é advogado. Pois é, eu sou advogado. Não pode entrar no céu. Mas não pode por quê? Porque tem um decreto de Cristo, disse o São Pedro, proibindo advogado no céu. O advogado reagiu, disse: como? Você vai me desculpar, esse decreto é inconstitucional. E tem mais, eu vou recorrer desta decisão. Aliás, eu vou chamar a imprensa. Diante disso, o São Pedro falou: um minutinho, doutor, e foi lá dentro, no gabinete de Cristo. Chegando, bateu a porta, Cristo viu e disse: olá, Pedro, que alegria, há 2000 anos não nos vemos, que satisfação. E então Pedro disse: estou com um problema, Senhor. Na porta do céu tem um indivíduo, o nome não está na prancheta, ele é advogado. Advogado, disse Cristo, não pode, tem o meu decreto. E Pedro respondeu: pois é, Senhor, mas ele disse que vai recorrer, que é inconstitucional e pior, vai chamar a imprensa, vai fazer da porta do meu céu um inferno. Cristo, então, sensível ao apelo de Pedro, disse: façamos o seguinte, Pedro, abra uma exceção, deixe-o entrar, mas só ele, hein? 2 semanas depois, novamente, Pedro bate à porta do gabinete de Cristo, que o vê e o saúda, dizendo: que alegria, Pedro! Puxa, novamente eu vejo. Há 2000 anos não nos víamos e agora, num intervalo de 15 dias, nos vemos 2 vezes. E Pedro diz: pois é, Senhor, eu estou lá há 2000 anos trabalhando na porta do céu, sem registro em carteira, sem férias, sem fundo de garantia, sem hora extra, sem absolutamente nenhuma garantia trabalhista. Sensacional, professor. Muito obrigado por estar conosco. É isso. Advogado não para nunca, não se aposenta jamais. Há quem diga que a gente continue trabalhando até quando partimos para outra. Enfim, o advogado está sempre pronto a atender e defender os direitos, orientando quem quer que seja, inclusive São Pedro. Bem, meus caros, então, antes de encerrar, gostaria de falar da nossa agenda cultural. Nós temos previstos agora 2 cursos para acontecer. Um com o NeoJus em parceria com a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, sobre falências e recuperações judiciais na prática. O curso ele vai ser oferecido, ministrado entre o dia 5 e o dia 8 de outubro. Inclusive vai ter uma Assembleia Geral de Credores simulada, com a participação de vários professores especializados na matéria. É um assunto muito interessante, é um mercado em efervescência, para que as pessoas possam participar. E o professor Domingos Sávio Zainag também está oferecendo pelo Núcleo Zainag, de ensino, que é nosso parceiro no NeoJus, um curso de Direito do Trabalho voltado para RH, pautado nessas novas modificações da reforma trabalhista, inclusive ganha uma obra dele. Esse curso ele está previsto para ocorrer agora, tá? Do dia 25 de agosto ao dia 4 de setembro, e vocês podem ter ali mais informações acessando o site, né, que é www.nucleozainag.com.br, como está aparecendo aí embaixo. Muito bem, eu quero agradecer a todos vocês pela companhia, pela paciência, espero que estejam gostando do nosso jornal. Tivemos muitos retornos de vocês essa semana, quero agradecer. Caso tenham algumas dúvidas, sugestões de pautas, podem escrever para nós diretamente na nossa plataforma, no canal YouTube do NeoJus, né? Eu quero agradecer todo esse time, toda essa equipe que está se dedicando para a realização desse jornal. Um grande abraço e até a próxima semana.